Boa noite, boa tarde, bom dia, queridos alunos. Vamos dar início aqui à nossa segunda aula do nosso curso de arte indígena e os seus significados. Nós vamos falar da cultura indígena, aprofundar um pouco mais na cultura indígena hoje. A cultura indígena, gente, ela é o conjunto de valores, conhecimentos, crenças e costumes dos povos nativos do Brasil. É importante a gente destacar que não existe uma única cultura indígena, né? Tem uma enorme diversidade cultural que é representada por civilizações autônomas, como modos de pensar, com modos de agir que são únicos. A alimentação indígena dos povos, ela provém basicamente dessas atividades: a pesca, a caça, a coleta e a agricultura. A coleta normalmente é uma tarefa feminina. Eu até falei sobre isso na nossa primeira aula. Dentre os itens coletados, as nozes, raízes, frutas silvestres e o mel. Aves, macacos, antas, porcos do mato, capivaras e tatus são exemplos de animais caçados. Eles são caçados seja por armadilha, zarabatana ou arco e flecha, que são armas que os indígenas usam para caça, né? Para conservar a carne, eles usam a técnica do moquém, que consiste na instalação de uma estrutura de madeira sobre a fogueira. A carne moqueada ou defumada, ela é usada em diferentes receitas. Dentre os itens tradicionalmente cultivados pelos povos indígenas, podemos destacar a mandioca e o milho. Para muitas tribos, a mandioca é a base da alimentação, inclusive. Entre os indígenas Tembé, do Pará, a carne moqueada ela é desfiada e misturada com farinha de mandioca para o preparo de bolinhos. Os Apurinã, que vivem no vale do rio Purus, no Amazonas, o processo de cultivo e preparo da mandioca, para eles, ele é longo e envolve toda a comunidade. O terreno é preparado pelos homens e a lavagem das raízes é uma tarefa feminina. Com a mandioca, os Apurinã fazem beiju, a farinha e uma bebida fermentada chamada caiçumã. Em geral, existe uma divisão sexual de trabalho. As mulheres realizam a coleta, cuidam da roça e os homens caçam. A caça pode ser feita individualmente ou em grupo. Quando eles saem para caçar, os homens podem passar dias acampados no meio da mata. Entre os índios e Yanomami, as mulheres cuidam da agricultura e da coleta e os homens caçam. 80% dos alimentos consumidos pelos povos Yanomami vêm das atividades agrícolas. Os Kayapó, que vivem entre Mato Grosso e o Pará, eles também dão muita importância à agricultura. Mantêm grandes áreas de cultivo e são comandadas por verdadeiros especialistas no assunto. Apesar de ter essa divisão de trabalho, tem algumas exceções. Algumas atividades relacionadas à agricultura são masculinas. A limpeza do mato e a preparação do terreno, por exemplo, né? É uma atividade feita pelos homens das aldeias. Eu tô passando a parte aqui das danças e dos rituais, porque as religiões indígenas eu vou deixar para falar com vocês na nossa terceira aula especificamente. É parte importante da cultura indígena. Vestimentas e ornamentos indígenas. Em relação às roupas, às vestimentas, chama a nossa atenção que existe uma diferença entre os povos mais inseridos na cultura do homem branco, essa nossa civilização,
e os povos com pouco ou nenhum contato. Segundo o IBGE, 36,2% dos indígenas brasileiros vivem em cidades. Não é difícil imaginar que muitos indígenas tenham adquirido hábitos urbanos, né? Em alguns povos é comum o uso de tênis, boné, calça jeans, mas eles não deixam de ser indígenas por causa disso não. É o caso dos índios da aldeia Crucutu, é localizada na zona sul da cidade de São Paulo. Apesar de inseridos na cultura urbana, os moradores da aldeia Crucutu mantêm suas tradições. Tem indígenas, gente, que vestem a maneira ocidental, do dia a dia, e usam seus trajes típicos em solenidades e festas. O vestuário é muito variado. Tem povos que usam basicamente tanga e cinto. No povo Araueté, por exemplo, os homens tradicionalmente andam nus, com cordão amarrado ao órgão sexual. Já as mulheres Araueté, elas usam mais itens: saia, blusa, pano na cabeça tingido de urucum. Os indígenas também usam diversos ornamentos corporais: colares, brincos, pulseiras, cocares, adornos de cabelo, alargadores labiais, braçadeiras. Tem povos que se enfeitam com penas, como os tupi. Os índios Bororô, que habitavam Mato Grosso, são conhecidos pela utilização de plumas azuis. Dentre os inúmeros itens, ornamentos usados pelos indígenas brasileiros, a gente pode citar o botoque, é o alargador labial e auricular usado tradicionalmente pelos índios Krenak, são chamados também de botocudos, e pelos Kayapó. É aquela argola, ou tipo uma tampa que eles colocam aqui e fica com a bocona assim. Aquilo ali, gente, é o botoque. Outro aspecto importante das culturas indígenas são as pinturas corporais. Essas pinturas nós vamos deixar para a quarta e última aula, que vai ser a base da nossa oficina que encerra o nosso curso. Então, eu não vou falar agora sobre arte indígena, tá? Vamos falar sobre essa importância desse indígena na cultura brasileira. É muito mais correto do que dizer que fomos influenciados pela cultura indígena, a gente afirmar que a cultura indígena participa da formação da identidade nacional. Em linhas gerais, a cultura brasileira é resultado da mistura de 3 culturas: africana, europeia e indígena. Concordo? Básico, né, gente? Desculpa. Muitos elementos da nossa cultura, mesmo que não tenhamos consciência disso, têm origem na cultura dos primeiros povos que habitavam esse território que hoje chamamos de Brasil. A herança indígena, ela se faz notar nos nomes de bairros, ruas, cidades, estados, né? Aqui, por exemplo, aonde eu tô gravando essa aula hoje, gente, a minha cidade se chama Itabira, é uma cidade no interior de Minas Gerais. Itabira é Tupi-Guarani, né? Se eu não me engano, significa pedra lisa. Bira é pedra e Ita lisa. Ou pedra que brilha, também é uma das traduções. É um nome de origem Tupi-Guarani. Abaeté é o nome de uma cidade de Minas Gerais também, e de uma lagoa em Salvador. Significa homem verdadeiro em Tupi-Guarani. Aracaju significa cajueiro dos papagaios, também em Tupi-Guarani. Curitiba, em Tupi-Guarani, significa lugar de pinhão ou pinheiral. No estado de São Paulo, muitos municípios têm nome de origem tupi também.
barueri, bertioga, botucatu, caçapava, arujá, avaré, botuporanga. Diversos animais e plantas também têm nomes indígenas. A maior parte deles é com o originário tronco linguístico tupi. Dentre os animais a gente tem a cotia, pirarucu, jabuti, capivara, baiacu, perereca, piranha, sucuri, taturana, tamanduá, tucano, jacaré, urubu, saúva, etc. São muitos animais que possuem nome com origem tupi. Em relação às plantas, frutos e outros elementos da natureza, tem cajá, cacau, açaí, babaçu, buriti, capim, catuaba, cipó, igarapé, pitanga, jatobá, ipê, aguapé, etc. Alguns nomes próprios, como apoena, janaína, iara, moaci e tainá, também têm origem indígena. Além da herança linguística, há muitos outros elementos na nossa cultura que vêm de índios, tais como conhecimento de plantas, ervas medicinais, como alfavaca, boldo, semente de sucupira. Tem muitos alimentos que são utilizados pelos brasileiros, como a mandioca e o milho, que são itens fundamentais na culinária indígena. Ingredientes típicos da culinária brasileira têm origem indígena: tapioca, pirão, mingau, açaí, pamonha, paçoca, tacacá, farinha de milho, farinha de mandioca, etc. A utilização no dia a dia de objetos como a rede, bolsas trançadas com fibras ou outros objetos feitos de palha, como cestas, também são originários indígenas. Lendas e personagens do folclore indígena fazem parte do imaginário nacional e foram até incorporados pela indústria cultural, né? Saci Pererê, Boitatá, Curupira, Caipora, Iara, etc. Desde o início da colonização no Brasil, em 1500, a população indígena diminuiu drasticamente, né? Isso também foi falado na última aula. Naquela época eram cerca de 5 milhões de nativos. Hoje, não chega a 1 milhão. Além dessa redução populacional, teve também um processo de apagamento cultural, que foi provocado pela imposição da cultura europeia, né? Foram vários crimes. Então, desde o século XVI, os costumes de vários povos indígenas sofreram inúmeras alterações, né, em decorrência desse contato com o costume branco. Atualmente, tem aldeias localizadas em grandes cidades, como São Paulo, onde as trocas com não-índios são cotidianas. Por outro lado, existem os chamados índios isolados. São esses grupos que vivem praticamente sem contato com a cultura do homem branco, né? Segundo a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, tem 46 evidências e 12 confirmações de grupos isolados vivendo na floresta amazônica. Sim, gente, ainda existem índios isolados, totalmente isolados de outras civilizações no Brasil, e não são poucos. Com o avanço do desmatamento e do garimpo ilegal em áreas protegidas, o isolamento desses grupos pode estar em risco. Essas tribos, elas correm risco de genocídio mesmo. Essa é a realidade, infelizmente, essa é a realidade. Eu vou passar aqui para vocês outra coisa muito interessante sobre esses dados, já que a gente está indo em civilização branca. Outra coisa interessante que é legal agregar para vocês aqui nessa aula a gente já falou, né, que teve várias tragédias ocasionadas pelos colonizadores que aconteceram na vida desses povos originários,
né? A escravidão, a guerra, o genocídio. E embora o indígena já estivesse acostumado com a guerra, a diferença é que nos anos da colonização portuguesa, quando Cabral chegou aqui, eles tinham um projeto ambicioso de dominação cultural, econômica e política e militar do mundo. Então, esse projeto político dos europeus, que os povos indígenas não conheciam e não podiam adivinhar qual é, ele foi a real crueldade, né? Os índios, eles não entendiam a lógica dessa disputa territorial. Eles não entendiam o que isso significava. Então foram 506 anos de dominação, em que pesem as profecias de extinção definitiva dos povos indígenas no território brasileiro, previstas ainda no milênio passado. Os índios, mais do que nunca, vivos, estão aí para lembrar e viver a memória histórica, e mais que isso, para resgatar e dar continuidade aos seus povos, né? O projeto coletivo de vida herdado pelos seus ancestrais e vividos pelos seus rituais e crenças. É certo a gente dizer que no Brasil hoje, ainda muitos brasileiros veem os índios como preguiçosos, improdutivos, empecilhos para o desenvolvimento. Outros já veem como valioso protetor de floresta, de rio, possíveis salvadores do planeta doente em função da ambição de alguns homens brancos, né, que estão devastando tudo que encontram pela frente. Mas a gente tem que chamar a atenção para um tema desafiante. Os índios urbanos têm um caminho novo e longo que tem que ser aprofundado, né, e valorizado em todos os campos de ação de movimento indígena e indigenista. As perspectivas dos índios urbanos, elas não são e não podem ser as mesmas dos índios aldeados. Tem uma diferença do indígena que está na sociedade e o indígena que vive ainda em aldeia. O simples fato dos índios urbanizados viverem em condições que não dependem de território para sobreviver já é suficiente para a gente ter certeza que eles não podem ser tratados de forma homogênea. Isso não significa exclusão, né? Os índios aldeados, eles vivem de recursos oferecidos pela natureza, enquanto os indígenas que moram nos centros urbanos, eles geralmente vivem de prestações de serviços, como mão de obra de mercado de trabalho, como qualquer um de nós. Disso aí resulta uma perspectiva de índio aldeado que está mais focado para a valorização dos seus conhecimentos tradicionais de produção, consumo e distribuição de bens, enquanto os indígenas dos centros urbanos estão propensos a apostar na qualificação profissional e na capacidade de inserção do mercado local e global. Esse fato ele mostra, por exemplo, a necessidade da gente pensar em projetos de escola e de formação diferenciada para essas duas realidades indígenas distintas. A diferença de perspectiva de vida, no entanto, ela não pode justificar o estabelecimento de fronteiras rígidas entre essas duas realidades. Outra forma de exclusão e de discriminação, porque ambas as perspectivas são, na verdade, parte de uma mesma referência sociocultural e não existe nada que impossibilite que os diferentes horizontes de vida se reencontrem com um momento da história. Então a gente quer com isso destacar o jovem indígena, que por alguma razão histórica se distancia aparentemente das suas comunidades e culturas tradicionais, ele pode restabelecer com elas. Isso vai ser sempre possível e inclusive desejável. Seus vínculos afetivos, culturais e políticos, eles, ainda que à distância, eles existem, né? E existem inúmeros casos de jovens indígenas que saem das aldeias para estudar fora, ou para se aventurar no mundo afora, viver outras culturas. E eles voltam para essas aldeias, se tornam líder de muito prestígio nessas comunidades, porque eles colocam a serviço do povo toda a experiência acumulada.
acumulada e as lições que eles aprenderam nesse mundo exterior. Então, existem muitos jovens indígenas que estão saindo para estudar, principalmente no âmbito da formação universitária, e querem isso para salutar mais seus locais de origem, né? É importante ter noção de que qualquer saída desse gênero fragiliza no início o vínculo identitário com a sua comunidade, mas é absolutamente possível administrar esse distanciamento e converter isso aí em prol dessa comunidade. Então, os povos, as organizações indígenas, eles esperam que esses jovens partam para estudar mesmo e que eles direcionem todo esse conhecimento em prol dessa comunidade, em prol dessa cultura. É isso mesmo? Bom, gente, nosso tempo aqui está encerrando, acabando o nosso tempo da aula. Eu vou continuar falando sobre isso na nossa próxima aula e a gente vai entrar nessa parte de crenças e religiões indígenas, tá bom? Espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima.